sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Conecta. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o imposto de renda e a devolução do auxílio emergencial. Por isso eu trago aqui para conversar com a gente a advogada Ludmila Bondakzuk. Ela vai conversar um pouquinho sobre essas questões, tirar algumas dúvidas, né, sobre o imposto de renda. É claro que a gente já está acostumado a fazer há alguns anos, mas a gente tem essa novidade, que é a devolução, então, do auxílio emergencial, e a gente vai tirar algumas dúvidas sobre isso. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade e é um prazer conversar com você e com os telespectadores. Prazer é nosso, doutora. Eu já queria agradecer aí que a senhora conseguiu tirar um tempinho para conversar com a gente, né? A gente sabe que está chegando aí o prazo para a entrega do imposto de renda. Doutora, a gente sabe que tem essa novidade aí, que é essa devolução do auxílio emergencial, que está pegando muita gente de surpresa, né? Mas acho que antes da gente entrar nessa questão, é importante a gente dar uma pincelada naquelas questões básicas que a gente acaba falando todo ano. Esse ano estendeu o prazo, né, para a entrega do imposto de renda, é agora no final de maio, normalmente é sempre no final de abril. Mas quem deve fazer a declaração do imposto de renda? Quem deve entregar? Quem deve fazer a isenta ou a declarar a detalhada, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Ok, na verdade, quem deve fazer a entrega da declaração do imposto de renda é aqueles que estão na faixa, nas faixas da tabela, né, do imposto de renda, que há muito tempo não tem sido corrigida e por isso está atingindo cada vez mais contribuintes. Então, a partir de mais ou menos um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, a pessoa já está obrigada a fazer a entrega da declaração do imposto de renda. Esse ano teve essa prorrogação prevista pela própria Receita Federal, apesar da tentativa do governo federal, do legislativo modificar prorrogar até julho a entrega da declaração, mas ficou ajustado apenas para a entrega dia 31 de maio, né? Então, essas pessoas que estão na faixa de entrega da declaração do imposto de renda, que teve rendimentos tributáveis, deve entregar até o dia 31 de maio, sob pena de multa em caso de atraso. E caso não tenham sido entregues nos anos anteriores, também é possível fazer a entrega, mas também com a incidência de multa. Tá certo. Doutora, normalmente essa multa, como ela é calculada? A pessoa esqueceu de entregar no ano anterior, ela pode fazer, paga essa multa. De quanto mais ou menos é essa multa? Essa multa está prevista na legislação, é um valor fixo, é mais ou menos exatamente em torno de 200, 300 a 500 reais, mais ou menos, essa é a média, né, de multa. Então ela tem um valor fixo, mas é necessário sim a entrega, sob pena de você ser autuado aí pela Receita Federal. A gente sabe que além dessa autuação também existem outras consequências, né? Normalmente quem não entrega aí as declarações do imposto de renda não consegue fazer concurso público, por exemplo, né? Sim, exatamente. É um dever legal, né? Assim como qualquer contribuinte, aqueles que têm obrigação de fazer a entrega devem fazer, né? Não só pela autuação, pelo risco de autuação da Receita Federal, mas também por essas penalidades, né? Esses impedimentos legais pela falta de entrega. Tá. E aí também existe o caso daquela pessoa que faz a declaração e às vezes esquece algum item, né? Tem como consertar isso também, né? Sim, tem como consertar. Logo após a entrega, existe a possibilidade de você fazer a declaração retificadora do imposto de renda, caso falte alguma informação, e aí sem qualquer penalidade, né? Desde que você faça, é importante fazê-la para acrescentar a declaração informações básicas e necessárias. É possível fazer através da declaração retificadora. Tá. Quem porventura esquecer, então, esse prazo, não conseguiu entregar até o dia 31 de maio, também pode fazer a entrega depois? Acaba pagando a multa ou não?
Sim, é possível fazer a entrega da declaração, mas aí também já com a incidência da multa, por ter sido entregue fora do prazo. Mas é possível sim fazer a entrega, desde que dentro do prazo de 5 anos é possível fazer a entrega em qualquer momento. Tá certo. Doutora, a gente fez aí já, né, deu uma pincelada nas questões básicas que a gente acaba às vezes até repetindo, né, durante os anos aí. Mas aí eu queria entrar agora no nosso assunto principal, essa questão do auxílio emergencial. Tá pegando muito trabalhador aí de surpresa. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, exatamente. Essa foi a surpresa desse ano da declaração do imposto de renda, a necessidade de devolução do auxílio emergencial daquelas pessoas que receberam o auxílio. Na verdade, existe essa imposição, é, ela é um pouco questionável, porque o auxílio emergencial ele é um benefício assistencial, apesar de ser temporário, é um benefício assistencial e é destinado às pessoas que a sobrevivência das pessoas nesse período de pandemia. Muita gente perdeu emprego, teve uma queda brusca de renda, então, logicamente, foi buscar o auxílio do Estado, né, através do governo federal, requerendo o auxílio emergencial. Então, teve essa surpresa, o questionamento de tudo isso, dessa devolução, é que existem alguns julgados na jurisprudência dos tribunais, dizendo que rendas dessa natureza, como o do auxílio emergencial, que servem para auxílio da sobrevivência do indivíduo, elas têm caráter alimentar. E, nesse sentido, elas são irrepetíveis, que se fala no jargão jurídico, ou seja, elas não comportam devolução. Então, esse é o grande questionamento dessa questão do auxílio emergencial, ou seja, se ele deve ou não ser devolvido pelo simples fato de uma guia de emissão de uma guia, se isso é possível, se isso é justo, ou se deve ser analisado caso a caso. E, doutora, como que funciona, né, essa questão da devolução? Eu faço essa pergunta porque eu vi casos de pessoas que pediram, né, o auxílio emergencial porque perderam o emprego no começo, acabou que no final do ano conseguiram aí um emprego. Então, são essas pessoas que têm que devolver ou aquele trabalhador que também não conseguiu um emprego tem que devolver também? Então, na verdade, é essa a questão, não teve, é uma questão genérica, né? Quando eles determinam a entrega da declaração do auxílio emergencial através do imposto de renda, tratam de uma forma genérica, sem questionar quem é a pessoa responsável pela devolução, né? Se é o trabalhador que perdeu o emprego, se é aquela pessoa que temporariamente ficou sem renda e, eventualmente, num determinado momento do ano, acabou conseguindo algum trabalho esporádico. Isso não ficou muito claro nas regras que foram estipuladas para a devolução do auxílio emergencial. Simplesmente foi determinado através de uma simples emissão de guia DARF para devolução. Então, são assuntos que devem ser tratados. Eu acho que não deveria ser feito de uma forma tão genérica como foi feita. Então, essas são questões que eu acredito que precisam ser debatidas. Mas agora, a gente chegando aí tão perto, né, da data de entrega, o que a senhora aconselha, né, quem precisa aí fazer essa declaração, quanto à devolução? Na verdade, o cidadão ficou de mãos atadas, né? Ele acaba tendo que fazer essa devolução. Como que funciona? É emitido um boleto após a entrega? Tem que devolver esse auxílio emergencial de uma vez? Explica um pouquinho para o nosso telespectador. Então, segundo as regras atuais do imposto de renda, você deveria fazer a declaração do auxílio emergencial, daquilo que você recebeu durante o ano, do auxílio, e automaticamente, quando você faz a entrega da declaração, é emitido a guia DARF para efetuar a devolução do auxílio emergencial.
Independentemente da entrega da declaração, também existe a possibilidade da entrega através do site do Ministério da Cidadania, que você também declara que efetuou, que recebeu auxílio emergencial e emite uma guia GRU, né, de Guia de Recolhimento da União, para efetuar a devolução. Então, são questões que realmente deixam o contribuinte, deixam as pessoas inseguras. Eu devolvo, eu não devolvo o auxílio emergencial. No caso da declaração do imposto de renda, isso é automático, né? Uma vez que você declare que você recebeu o auxílio emergencial, a guia é automática de devolução e, logicamente, se você não efetuar o pagamento, isso vai ser cobrado em algum momento através das ações cabíveis, né? E com relação, se a pessoa, se o indivíduo optar pelo recebimento através da guia GRU, emitida no site do Ministério da Cidadania, também é possível devolver, mas é bem complicado isso, né? Isso depende muito caso a caso. Por exemplo, a pessoa, se ela cumprir os requisitos na época, ela tinha, em tese, direito de receber o auxílio emergencial, ainda que esporadicamente tenha conseguido algum trabalho esporádico aí durante o ano. Mas aquelas pessoas que conscientemente não tinham direito de receber, não cumpriu os requisitos e foi lá e requereu o benefício, essas realmente deveriam fazer a devolução sob pena até de responsabilidade não só na área civil, mas na área criminal também. Agora, pelo que a senhora está explicando e pelo que a gente tem visto aí, na verdade, acaba que algumas pessoas que realmente necessitam vão ter que devolver e não tem uma outra forma. Às vezes, até essa pessoa vai passar por um aperto aí financeiro com essa questão, porque a devolução, ela é feita, né, é emitido um boleto para essa devolução em uma vez, é isso, doutora? Sim, exatamente. Pelas regras da Receita Federal, ele é devolvido em uma única vez, assim como também a guia que você emite no site do Ministério da Cidadania também. Emite-se a guia do valor total do auxílio emergencial, então é bem complicado. É o valor total que a pessoa pegou de todos aqueles meses que ela tem que fazer a devolução de uma vez, então. Sim, exatamente. E caso a pessoa não tenha essa condição, né? Porque a gente está falando aí de pessoas que talvez tenham se recolocado no mercado, pessoas que talvez pegaram e não deveriam, né? Porque não estavam ali dentro dos requisitos, e a gente sabe que aconteceu bastante, mas é aquelas pessoas que de fato necessitavam e que estão necessitando ainda dessa ajuda do governo, afinal de contas, a gente sabe que tem gente ainda requerendo, né, por esse direito. Como que ela faz? Como ela pode fazer? Às vezes a pessoa não tem como devolver, né? Ela vai responder aí ou ela tem como, de repente, por outras vias, às vezes até contratando um advogado, justificar o porquê não consegue devolver esse valor? Então, é possível, na verdade, você fazer, caso não tenha condições de efetuar o pagamento, logicamente, é possível sim recorrer ao Poder Judiciário, justificando o porquê foi feita esse requerimento, ou seja, porque cumpria os requisitos e, no entanto, teria direito sim de receber o auxílio emergencial, até mesmo por uma questão de ser de caráter alimentar, como eu havia falado anteriormente. Dessa forma, não caberia restituição, mas isso só seria possível alegar através de uma ação judicial, recorrendo ao Poder Judiciário para justificar, né? Porque isso deve ser analisado caso a caso, como havia falado, né? Não se resolve isso com a devolução com simples emissão de uma guia de pagamento, né? Existe também, ainda as pessoas estão passando por muita dificuldade financeira e no entanto, deveria fazer uma análise mais criteriosa com relação a essas condições. Ou seja, da forma que está sendo feito, não está sendo justo, né? Deveria ser feito de uma outra forma,
Como que a senhora sugeriria que deveria ser feito, então, essa devolução? Sim, como você falou exatamente, deveria ser tratado caso a caso, não está sendo, na verdade, não se observa aquilo que foi determinado na própria lei que instituiu o auxílio emergencial, né? Uma vez que cumpriu os requisitos, a pessoa recebeu aquela verba, aquele auxílio de boa fé, acreditando que tinha direito. Então, deveria ao menos analisar, olha, essas situações nós vamos analisar o caso concreto, talvez por um processo administrativo na Receita Federal, ou então um processo judicial, de alguma forma que dê a oportunidade da pessoa explicar e também comprovar que ela tinha aquele direito, né? A oportunidade do contraditório. Acho que isso seria bastante importante, justamente porque é uma situação complicada, é uma situação excepcional e a pessoa muitas vezes ela tinha necessidade e cumpria os critérios determinados na lei. Exatamente. E é uma questão, na verdade, bastante complicada, até por a gente ainda estar, né, nesse momento de pandemia, mas a gente sabe, claro, teve aquela parcela de pessoas que não cumpriam os requisitos, mas foi aprovado, a gente não sabe bem, né, como isso aconteceu, se a pessoa conseguiu burlar alguma regra, né, e recebeu esse auxílio. E por outro lado, a gente está falando de pessoas que perderam emprego, pessoas que estavam passando por necessidades, que cumpriam realmente os pré-requisitos, pessoas que nem se recolocaram ainda. E por se tratar também, né, da questão de um auxílio, doutora, é bastante complicado que o governo, né, faça com que essas pessoas declarem uma ajuda aí alimentar, levando em consideração que existem outros tipos de ajuda, né, como o próprio Bolsa Família, que não são declarados, né, doutora? Sim, exatamente. É essa a questão. É a mesma natureza dos outros benefícios sociais, né, do governo federal. A gente tem que tratar dessa mesma forma, com relação a essa natureza alimentar, né, que essa verba, certamente, com certeza, foi destinada para a sobrevivência do indivíduo, porque a gente realmente viu muita gente perdendo renda de uma forma muito brusca. Então, é por isso que isso deveria ser analisado caso a caso, independentemente dos caixas do governo estarem aí com dificuldade, né? Ainda assim, acho que deveria ser tratado de uma forma mais criteriosa, justamente por ter esse caráter alimentar, né? Então, e é uma questão de justiça também. Agora, doutora, aquele trabalhador que faz a declaração do imposto de renda como isento, porque não atende aí, né, ao valor, não recebe o valor mínimo, ele também tem que declarar o recebimento desse auxílio? Então, nesse caso, como ele não é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda, ele pode fazer a devolução, essa alternativa que o governo federal deixou, de você fazer a devolução através do site do Ministério da Cidadania. Tem um link lá no site em que você faz a emissão da guia GRU, no caso, né? Não é outra guia, né? A guia GRU declarando que você recebeu o auxílio emergencial e emite a guia e faz o pagamento. Então, essa é uma outra alternativa para os casos em que as pessoas que receberam auxílio emergencial e pretendem fazer a devolução. Acredito que quem fará isso certamente é aqueles que colocaram a mão na consciência e falaram, olha, eu não cumpri os requisitos, então é melhor eu devolver para não ter problema. Quem não devolver esse valor, então, dessa outra forma, também pode responder aí na justiça, criminalmente? Como que funciona?
Sim, caso não efetue a devolução, eu não sei como o governo federal fará isso, mas acredito que ele tenha, através da plataforma da Caixa Econômica, ele tem as informações, né, daquelas pessoas que requereram. É possível, sim, o governo federal entrar, buscar o Poder Judiciário para exigir a devolução do auxílio emergencial que foi recebido indevidamente, além da responsabilidade criminal, né, por crime de estelionato e também por falsidade ideológica. Tá certo, doutora. Então agora a gente tem que deixar, na verdade, quem está em casa esperto, né? Porque na próxima declaração do ano que vem a gente sabe que tem gente pegando auxílio agora também. Na declaração do ano que vem a gente já sabe, então essas pessoas não serão pegas de surpresa, né? Tem que saber que pegou agora, na verdade é um empréstimo, né, do governo, vai ter que devolver ano que vem. Exatamente, essa foi a surpresa. Na verdade, não foi um auxílio, foi um Foi um empréstimo. empréstimo inicial. Exatamente. Então, essa foi informação inesperada, né? Então, é por isso que precisa ser tratado com uma certa ponderação aí, essa questão. Tá certo, doutora. A gente chegou aqui aos minutos finais do nosso programa, mas eu queria agradecer a sua presença aqui no Alesp Conecta e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Até breve. Até. Esse foi mais um programa Alesp Conecta. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.